Ouvindo a bela história que Jesus desceu da glória e do Gólgota enfim morreu, por quantos como eu. Ouvi seus gemidos, de seu sangue nos remidos, e ao fim com Cristo de vitória me achou. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Em paz e alegria, ai, novo dia, vitória, Jesus me deu, no sangue que verteu. Ouvi que Ele cura, sim, a todo que o procura, que o coxo fez andar então, e ao cego deu visão. Porém clamei, meu mestre, vem restaura minha vida. E logo Cristo me atendeu e a minha vitória deu. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. E paz e alegria, ai, novo dia, vitória, Jesus me deu, no sangue me verteu. Ouvi falar da glória, que virá após vitória, para os redimidos por Jesus, na resplendente luz, de anjos lá cantando, e nações aguardando, será glorioso ali chegar, então poder louvar. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. E paz e alegria, ai, novo dia, vitória, Jesus me deu, sangue que verteu. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui para mais uma noite de estudo da Palavra de Deus, com esse tema especial que são os últimos momentos, os últimos dias da história de Jesus Cristo aqui nesse mundo. Em carne e osso, como o verbo que se fez carne, para habitar conosco, para nos abençoar, para nos ensinar o caminho que conduz ao céu. Ontem nós terminamos o tema de estudo com a imagem de um Cristo crucificado, fazendo uma promessa preciosa para todos aqueles que nele crêem. E não apenas irá se lembrar daqueles que manifestarem fé, mas que eles estarão com ele no reino quando ele vier em glória e majestade. Hoje nós queremos falar de um outro tema. O que aconteceu? Pronto, Cristo morreu e agora como é que ficamos? O que a Bíblia diz a esse respeito? Será que nós temos que acreditar
em um Deus morto? É isso que a Bíblia ensina? Um Deus que foi crucificado, aparentemente derrotado? Muitos dizem isso. Muitos fazem essa afirmação de que Cristo morreu. Acabou. Como é que podemos acreditar num Deus que está morto, num Salvador que não conseguiu salvar a si mesmo? Olha, ontem lembra a fé do ladrão da direita? Diz, lembra de mim quando vieres no teu reino. Ele estava morrendo, ele falou, não, eu acredito que o Senhor vai viver, reviver. E eu acredito que um dia o Senhor virá como rei. Então lembra de mim. E você crê? Você crê num Deus, num Cristo vivo ou num Cristo morto? O que a Bíblia diz a esse respeito? O apóstolo João, quando escreveu o livro do Apocalipse, exilado na ilha de Patmos, no capítulo 1 do livro do Apocalipse, no verso 17 e 18, ele diz assim, ele teve uma visão, e olha o que Cristo disse para ele nessa visão. Quando eu o vi, a Cristo, em glória, caí a seus pés como que morto. Porém ele se pôs sobre mim e estendeu a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e último, verso 18, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E olha o detalhe, e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha como esse texto é maravilhoso e importante. Ele prometeu para o ladrão fez um pedido para ele, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Cristo não veio ainda, e Cristo respondeu à fé daquele ladrão arrependido. Ele disse aqui no Apocalipse, né? Você vai estar comigo no reino quando eu vier, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Cristo enfrentou a morte e o inferno para ter a autoridade de libertar da morte, do cativeiro, do inferno, que é a morte, aqueles que também morreram e que não ressuscitaram ainda como ele ressuscitou. Mas hoje nós vamos conhecer um pouquinho dessa história maravilhosa com o pastor Luiz, homem de Deus. Vamos orar. Por favor, feche os olhos para que a nossa mente se concentre no nosso bom Deus. Amado e querido Deus e Pai, obrigado por essa semana que tem sido maravilhosa, nos ensinado muitas novas lições e nos feito lembrar de outras lições preciosas que aprendemos no passado. Que tanto estas do passado quanto estas novas que estamos adquirindo fique sempre guardada em nosso coração e que possamos usá-la constantemente para as decisões que devemos tomar. Fala-nos um pouquinho mais hoje através do pastor, fala no nosso coração a respeito do teu filho e do momento em que ele ressuscitou, Pai, por favor, que o Senhor possa nos conceder essa graça. Queremos ouvir a tua voz. Pedimos por Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus mais uma vez com a nossa mensagem especial. Determinado, carrega sua cruz sobre seus ombros, o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face, as marcas do sofrer. Cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou em meu lugar. Me amou sem eu merecer, restaurou
no que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Eu não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos, para que eu veja sua luz, me guia no caminho onde encontro sua cruz. Se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Oi, minha amiga, sejam todos bem-vindos ao programa de hoje, ao tema de hoje. Nós estamos numa semana muito especial, restaurados em Cristo, é a Semana Santa, e eu tenho a alegria de estar com você, participando dessas meditações diárias, com certeza trazendo uma mensagem de reflexão, de crescimento e também de decisão, não é mesmo? Você está gostando? Então faz o seguinte, você tira uma foto, você assistindo essas pregações, tira uma foto, faz uma selfie, você se estiver sozinho ou com um grupo que você se encontra, posta nas redes sociais e marca Adventistas Brasil, @Adventistas Brasil, marca também @Arena do Futuro ou @PR Luiz Gonçalves. Coloca as fotos, divulga, fala o que está acontecendo, conta da sua decisão e partilha conosco desse momento precioso para você e com certeza para todos nós também. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. É o tema que mexe muito com o meu coração. O título é O Túmulo Está Vazio. Esse é o título da mensagem de hoje. E eu convido você a uma oração antes de abrir a Bíblia. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui para essa meditação bíblica. Senhor, que o Espírito Santo nos ilumine, nos abençoe e que essa mensagem possa encontrar um espaço suficiente, maravilhoso, no coração de cada pessoa. Eu entrego essa mulher, este homem, este jovem, esta criança, este adolescente, nas tuas mãos. Abençoe esta casa, esta família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que maravilha. É o momento em que nós vamos abrir a palavra de Deus. E eu convido você então a pegar a sua Bíblia e abri-la em João capítulo 20.
a partir do versículo 1. E eu vou citando os versos e a gente vai lendo, tá bom? Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, que seria João. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Agora vamos pular para o verso 11, que diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram o Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Agora verso 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Verso 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Verso 17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, dizendo: vi o Senhor, e contava o que ele lhes dissera estas coisas. Uau! Deus seja louvado, aleluia, glória a Deus por essa história impressionante, não é mesmo? Meu amigo e minha amiga, veja, eu já estive em Israel 2 vezes, já estive nesse túmulo 2 vezes, e eu vou contar para vocês com base na Bíblia e com base na minha experiência estando lá em Israel. Mas antes de eu falar do túmulo vazio e contar detalhes sobre esse assunto, eu quero que você preste muita atenção numa coisa. Eu vou lhe fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: você acha que o diabo queria que Jesus morresse? Sim ou não? Bom, essa é uma pergunta bastante curiosa, porque é fácil falar assim, claro que sim, ou é fácil dizer, não, ele não queria que Jesus morresse. Analisemos rapidamente esse detalhe. Quando Jesus era uma criança recém-nascida aqui na terra, então o diabo usou Herodes para matar as crianças 2 anos para baixo. Está lembrado? Naquela ocasião, o diabo queria que Jesus morresse, quando Jesus ainda era uma criança. Mas depois Jesus cresceu e Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E ali começou o seu ministério. Após o início do seu ministério, através do batismo, o diabo já não queria mais que Jesus morresse. Porque a hora que Jesus morresse, o diabo seria derrotado e nós seríamos salvos. Então, se você observar na Bíblia, após o batismo de Cristo, você vai perceber o diabo todas as vezes tentando levar Jesus ao pecado. Por isso que logo após o batismo, lá no deserto, Jesus fez 40 dias de jejum e oração, e no final apareceu o tentador e ele fez 3 tentações. A ideia do inimigo era que Jesus pecasse. Se Jesus pecasse, pronto, o inimigo seria vitorioso e Jesus seria derrotado. Ele lutou, fez de tudo para Jesus não morrer na cruz. Usou Pedro, usou pessoas, usou situações, ou seja, lutou até o final. Quando o diabo viu que Jesus ia morrer na cruz mesmo e que ele não conseguiria impedi-lo, então o diabo pensou assim, agora que ele vai morrer mesmo, eu estarei perdido e enfim, não tenho mais o que fazer. Então o diabo pensou, eu vou fazer da morte dele a pior morte de todas. E por isso que Jesus sofreu terrivelmente antes de ser crucificado. E mesmo crucificado, ele foi morrendo aos poucos e o seu sangue foi caindo gota a gota enquanto ele estava pendurado entre o céu e a terra naquela tarde de sexta-feira no Monte do Calvário. O que o diabo esqueceu é que quanto mais Jesus sofria, quanto mais ele apanhava, quanto mais ele sangrava, quanto mais o inimigo tentava humilhar Jesus, mais perfeito era o seu sacrifício e mais fielmente se cumpria as profecias do Antigo Testamento, sobretudo Isaías 53. Lembra? Entendeu?
Então, o sacrifício de Cristo, apesar de todo o sofrimento, tudo que ele passou, foi exatamente como tinha que ser, como estava profetizado, para salvar você e eu. Quando Jesus morreu na cruz e o diabo foi derrotado, e ele viu que não tinha mais o que fazer, estava perdido, então o diabo tentou de alguma maneira impedir a ressurreição de Cristo. Que ilusão. Como impedir a ressurreição de Jesus? Isso é impossível. Mas quando Jesus foi sepultado, naquela tumba na rocha, então foi colocado ali uma baita de uma pedra com o selo romano do império que dominava. E na porta do túmulo com a pedra, colocaram soldados, vários soldados romanos fortemente armados, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus e para que ele não saísse dali. Veja que visão mesquinha, que visão muito, muito fraca, porque quem são os soldados? O que é uma pedra? Quem são as pessoas para impedir a ressurreição de Jesus? Claro, eles não puderam fazê-lo, não é mesmo? Ao terceiro dia, então Deus chama Jesus. E Jesus ressuscita, ele sai daquela tumba. E quando Jesus é chamado pelo Pai e ressuscita, a pedra com o selo romano foi arremessada para bem longe e os soldados desmaiaram, impactados com aquela cena da ressurreição. Você pode imaginar uma ressurreição, no caso a de Jesus? Que impacto, que impressionante foi. A pedra foi arremessada longe, os soldados caíram desmaiados. Jesus saiu da sepultura, Jesus ressuscitou. Aleluia, Deus é grande, Jesus é vencedor como sempre. E então, depois que Jesus ressuscita, o diabo estava totalmente perdido e eu e você estávamos agora salvos em Jesus. Jesus nos salvou quando morreu e quando ressuscitou, não é verdade? Agora veja, depois que Jesus saiu da sepultura, então foram até lá Pedro, João e Maria Madalena. Então Pedro e João chegaram, olharam, viram o túmulo vazio, um olhou, o outro observou, o outro olhou lá dentro, enfim, mas a Maria Madalena chegou, ficou por ali, os dois saíram, ela ficou sozinha, ela não queria sair dali sem saber detalhes. A Maria permaneceu ali, a Maria Madalena. Ela que tinha sido perdoada, resgatada, abençoada por Jesus, ela que tinha essa gratidão no coração, os outros também tinham, mas Maria teve uma história bem diferente e ali ela permaneceu para ver, para saber detalhes. De repente ela olha e vê dois anjos lá dentro. E os anjos dizem assim, ele não está aqui, ele ressuscitou. Daqui a pouco ela olha e vê uma outra pessoa e ela pensava que era o jardineiro, mas não era, era Jesus. E Jesus fala, mulher, você está procurando quem? Mas mulher não é nome de ninguém. Então ele falou assim, mulher, a Maria falou assim, olha, eu estou procurando o meu Salvador, se você viu o que aconteceu com ele, se alguém pegou, o que aconteceu, me fala que eu vou até lá, porque eu quero cuidar do corpo dele, disse Maria. Em seguida, aquele homem que ela pensava ser o jardineiro, disse assim, Maria. E quando ele falou Maria, aí ela logo reconheceu a voz, olhou e disse, Rabone. Mestre, meu Salvador, meu querido Jesus. E ela correu para abraçar Jesus. E Jesus falou assim, não me toques porque ainda não subi ao Pai. Não me detenhas porque ainda não subi ao Pai. Que cena, que ressurreição, que história, que impressionante, não é mesmo? A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Toda pessoa que morre em Cristo vai ressuscitar no dia da volta dele. Toda pessoa que descansa o sono da morte, mas firme na fé, fiel a Jesus, pode ficar bem tranquilo, porque quem morre em Cristo está descansando e na manhã da ressurreição, Jesus vai tirar essa pessoa da sepultura e vai trazê-la de volta à vida e vai levá-la para o reino dos céus. Quão maravilhoso vai ser o dia da ressurreição. A Bíblia diz, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Sim, eu creio. Eu creio que Jesus vai voltar e a ressurreição dele é a garantia da minha ressurreição. A ressurreição dele é a garantia da ressurreição do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe. Todo aquele que aceitou Jesus e morreu em Cristo está com a salvação garantida. E naquele dia, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, vai ser espetacular. Ver as sepulturas se abrindo, ver as pessoas saindo da terra, saindo de lugares que nós não podemos imaginar, mas todos que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transformados e levados para os céus. Oh, que dia maravilhoso! Eu anseio por esse dia, eu espero por esse dia, eu creio na volta de Cristo.
Mas você não pode crer na volta de Cristo sem crer na primeira vinda dele, sem crer na sua morte, na sua ressurreição. Eu creio também na ressurreição de Jesus, e eu tenho certeza que você também crê. Sabe, eu estive lá no túmulo de Jesus, eu visitei a Terra Santa, fui aos lugares sagrados, tudo é muito impressionante, a gente chora o tempo todo, mas quando chegou a minha vez de entrar no túmulo vazio de Jesus, esse dia foi inesquecível, esse dia está no meu coração, só de falar para você eu já fico emocionado aqui. Eu me lembro que eu estava na fila, porque sempre tem uma fila para ir lá visitar o túmulo de Jesus, e eu estava na fila, e chegou minha vez de entrar. E quando chegou minha vez, eu fico assim numa rocha, né? E tem uma porta. Então quando você chega para entrar, eu parei em frente à porta do túmulo de Jesus. Pensa comigo nessa cena. E em cima da porta tem uma frase, que é um texto bíblico. E a frase dizia assim: ele não está aqui, vírgula, ressuscitou. Uau! Aleluia, Jesus. Quando eu li essa frase, eu já comecei a chorar. Só de você ver essa frase ali em cima, você já se derrete, porque você sabe o que diz a Bíblia, você sabe o que Jesus fez. E eu li essa frase, imagina, ele não está aqui, ressuscitou. Gente, isso é muito forte, não é mesmo? Eu entrei na sepultura já chorando, e quando entrei, realmente o túmulo está vazio, que é o título da mensagem de hoje, o túmulo está vazio. Eu entrei lá, eu sou testemunha ocular de que o túmulo está vazio, de que Jesus não está ali, que Jesus ressuscitou, Jesus vive, Jesus está vivo, Jesus intercede por nós. Eu entrei chorando, sentei no chão da sepultura, fiquei um tempo ali sentado, chorando, depois me ajoelhei, orei a Deus, reconsagrei minha vida ao Senhor, e orei por todas as pessoas da América do Sul, que é a região onde eu trabalho. Que momento precioso. Então eu saí dali, parece assim, renovado, entende? Com a minha vida espiritual renovada. Sim, Jesus não estava ali. E eu pergunto, onde Jesus está então? Eu fui até Israel e entrei no túmulo de Jesus e ele não estava ali. Eu já sabia que ele não estava ali. Mas uma coisa é você ler na Bíblia, outra coisa é você ir lá e entrar no túmulo e ver que ele não está lá. Onde Jesus está? Sabe o que diz a Bíblia? Quando 2 pessoas ou 3 estiverem reunidas em meu nome, ali estarei no meio deles. Portanto, Jesus está aqui comigo, está aí com você, está na sua casa, está no seu quarto, está na sala, está na cozinha, está na igreja. Jesus está em todo lugar, porque ele é onipresente. Ele é onipresente, ele pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está no céu intercedendo por nós, mas ele também está conosco o tempo todo. Entendeu? Sim, meu amigo e minha amiga, Jesus ressuscitou. E essa é a certeza da nossa fé, essa é a certeza da nossa salvação, essa é a nossa maior esperança, é isso que nós temos no coração, é por isso que nós somos cristãos, é por isso que eu sou um pastor adventista, é por isso que eu estou pregando para você, porque Jesus ressuscitou, Jesus está vivo e Jesus vai voltar nas nuvens dos céus para nos buscar. Amém? Sim, hoje eu quero convidar você a abrir seu coração, entregar sua vida para Jesus, para esse Jesus vitorioso. Ele venceu lá no céu quando começou o conflito, ele venceu no Éden, quando o diabo tentou Adão e Eva, ele venceu no deserto, ele venceu durante todo o Velho Testamento, ele venceu quando nasceu da Virgem Maria, ele venceu durante toda a sua vida aqui na terra, ele venceu no batismo, venceu na tentação no deserto, venceu cada tentação do inimigo, ele venceu no Getsêmani, ele venceu na hora que estava diante de Pôncio Pilatos, ele venceu quando carregava a cruz, ele venceu quando sangrava, ele venceu quando colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, ele venceu quando bateram nele, ele venceu quando caiu sob o peso da cruz e quando levantou, ele venceu quando foi pregado no madeiro, ele venceu quando foi exposto ao ridículo, pendurado entre os céus e a terra, sangrando e gritando, Eli, Eli, lema sabachthani. Ele venceu. E ele venceu quando foi sepultado naquela tumba. E ele venceu. Ele venceu quando saiu daquela sepultura. Ele venceu. E a vitória dele é a sua vitória, é a minha vitória. Ele venceu quando foi sepultado. Ele venceu quando saiu da sepultura. Entende? Sim, Jesus venceu o tempo todo.
E a vitória dele é a sua e a minha vitória. Por isso, eu estou com a Bíblia aberta para lhe mostrar que esse Jesus que venceu é o mesmo Jesus que vai voltar. É o mesmo Jesus que vai dar a vitória para você. Então, abra o seu coração, entrega a sua vida para Ele, nasça de novo, comece uma vida nova, volta para Jesus, volta para os braços do Pai, volte para a igreja, se batize, nasça outra vez. Amém? Sim, meu amigo, é isso que Deus espera de você e de mim. Se você aceita, se você crê, se você quer seguir esse caminho, se você quer realmente ser um servo desse Deus, se você quer ir para o céu com Ele, se você deseja mesmo isso, então levante a sua mão e diga: pastor, eu aceito, eu quero, eu creio. Levante a sua mão e diga isso. E eu vou orar por você. E depois da oração, eu vou pedir a um pastor que cuide de você, a um irmão que está do seu lado que cuide de você, a alguém que te abrace, que te proteja, que te ajude, para que você possa se preparar para você ser batizado o mais breve possível. Estamos combinados? Que assim seja. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa mensagem de que o túmulo está vazio. O Senhor ressuscitou. O Senhor está vivo e o Senhor em breve voltará. Nesse momento, eu e essa pessoa que está aqui, estamos decididos a te servir e andar nos teus caminhos. Cuida de cada um de nós e leva-nos para o céu quando o Senhor voltar. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, não tem como não nos emocionarmos com uma história dessa. Cristo Jesus deixou o céu, a glória que ele tinha no céu, comunhão com o Pai, companhia com o Pai, com o Espírito Santo, por você. Jesus Cristo abriu mão da adoração dos anjos por você. Jesus Cristo nasceu como um bebê, ele que abandonou o palácio do céu, nasceu como um bebê em uma manjedoura de palha, cheia de palha, com a baba dos animais, por você. Jesus Cristo teve uma infância difícil, sendo constantemente atacado pelo inimigo por você. Jesus Cristo cresceu por você. Jesus Cristo exerceu um ministério por você. Ele foi batizado por você. Jesus Cristo foi julgado em seu lugar, em meu lugar, no nosso por você. Ele enfrentou todo o castigo por você, todo o escárnio, todo o desprezo, toda a humilhação por você. Ele morreu e sangrou por você. Ele ressuscitou, como nós vimos, por você. E hoje, onde ele está? No céu, intercedendo por você. Intercedendo por mim. É muito amor, não tem como não sermos tocados por isso. Mas eu gostaria de voltar à frase que o pastor Luiz citou da Bíblia, que está sobre a pedra ali do túmulo de Jesus Cristo. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E a grande pergunta nem é onde Jesus Cristo está. Não é esta a pergunta que importa. Onde ele está? A pergunta que importa é onde Jesus Cristo gostaria de estar. Onde ele quer estar. E você e eu sabemos onde ele quer estar. Ele quer estar no meu coração.
Ele quer estar no teu coração. Hoje ele está fisicamente no céu, no Santíssimo do Santuário, intercedendo, buscando o perdão, a salvação para você. Mas ele quer mesmo estar no teu coração. Apocalipse 3, verso 20. Estou à porta e bato. E clamo, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entro na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você não quer abrir o coração para Jesus? Eu gostaria muito que você fizesse isso. Né? E ele mais ainda do que eu. Então, aproveite essa oportunidade. Aproveite essa oportunidade. Jesus, ele pode fazer quase tudo por você. Quase tudo. Ele só não pode fazer uma coisa por você. Decidir entronizá-lo no teu coração. Essa é uma decisão sua. Exclusivamente sua. Que você possa ter esse desejo e tomar essa decisão. Eu espero de todo o coração. Nós vamos cantar daqui a pouquinho para a honra e louvor desse Deus e Pai maravilhoso, desse Deus Filho maravilhoso, do Espírito Santo maravilhoso que usa homens como o pastor Luiz para falar ao nosso coração, homens sensíveis, homens que têm essa esperança de ver Jesus voltar. Mas antes de nós cantarmos, eu preciso dar um anúncio para vocês. Amanhã, sábado, a igreja poderá estar aberta em alguns lugares. Aqui em Goiânia, aparentemente já está liberado para nós nos reunirmos com 30% da nossa capacidade. E eu gostaria então que você se preparasse, né? Entrasse em contato com os anciãos, os secretários da igreja, para indicar para eles que você gostaria de estar no culto amanhã, para que possamos fazer o cálculo. Como só 30% dos irmãos poderão estar presentes, vamos fazer o cálculo. Se houver uma necessidade, vamos tentar fazer mais de um culto, um de manhã, outro, quem sabe, à tarde, para você poder estar. Então, entre em contato com o teu ancião, ou com o diretor do grupo que você frequenta, ou com a secretária da igreja, um líder da igreja. E se você é um amigo da igreja, não é membro, mas é um amigo, e deseja se reunir conosco, né? Entre em contato, está aparecendo aí o número do meu WhatsApp, e você pode entrar em contato e dizer: pastor, eu sou em tal região. Se você for ali da região do Nova Esperança, do Fortaleza, do Parque Tremendão, mais ali tem o Solarville, Hortência. Se você fizer parte dessa região próxima aqui do Nova Esperança e esses bairros, e mais Triunfo 2 ali em Goianira, que também pertence à nossa região, a outras igrejas em Goianira. Nós temos uma igreja ali, eu não sei como está o decreto lá, se estamos autorizados a abrirmos ou não. Aqui em Goiânia sim, com 30%. Mas entre em contato conosco, se você é amigo da igreja, deseja adorar a Deus conosco, e nós vamos providenciar um lugarzinho todo especial para você, com todo o protocolo de segurança, com a distância determinada de um membro para outro. A família pode ficar junto, mas uma outra família com a distância regulamentar, né? O álcool gel, o paninho ali com a higienização da igreja, o paninho com água sanitária para os pés, e todo o protocolo exigido. Lembre de levar sua máscara, tá? E permanecer com ela o tempo inteiro. Mas a tua presença, se você entender que é o seu desejo, é a tua vontade, a vontade de Deus também, né? Se você também não for do grupo de risco, se for, quiser ir, tudo bem, mas é preferível que você aguarde em casa. Vai ser transmitido também um culto, então você pode assistir em casa, tá bom? Mas se você quiser estar conosco, será um prazer. Então, que Deus te abençoe. Vamos cantar agora o nosso hino, tema
para louvarmos o nosso querido e bom Deus. Tá bom? Mas ele merece. Afinal de contas, ele faz tudo por nós. Determinado, carrega sua cruz sobre seus ombros, o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face, as marcas do sofrer. Cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou em meu lugar, me amou. Sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Eu não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos, para que eu veja sua luz, me guia no caminho onde encontro sua cruz. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Um feliz sábado para você, que Deus o abençoe.